Este é o Segurança Legal episódio 316, gravado em 10 de junho de 2022. Transferência internacional de dados. Neste episódio, falamos sobre a transferência internacional de dados pessoais no âmbito da LGPD. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Gostaria de lembrar que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail, podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com. Voltamos com o Instagram, Vinícius? Eu acho que sim. Voltamos, né? Não, voltamos. Sim, a Camila conseguiu recuperar. A gente já tinha jogado toalha, mas ela... Finalmente foi possível a gente recuperar. Ela teve que ir lá em São Paulo, no escritório do levar uma declaração de próprio punho. De próprio punho, e aí retornaram o nosso... Né? Retornaram o conto. E agora no Mastodon, que o Vinícius agora já está no Mastodon. Qual é o teu endereço lá no Mastodon, mais Vinícius? ou menos, eu nem sei, cara, nem sei. Eu não posso dizer que estou porque eu entrei. Não, mas pelo criei amor a conta, de Deus. não tô nem usando, nem entrei nisso no celular, cara. Eu vou ter você me convidou ali, eu vi que você me convidou. Sim, mas foi no meu primeiro e único acesso até o momento. Deixa eu ver aqui como é que eu vejo os seguidores. Aqui, Vinícius, @Vinícius Serafim, @mastodon.social. Perdão, @ViniSerafim, @mastodon.social, é o do Vinícius. E o segurança legal, @mastodon.social. E o @direito da TI, @mastodon.social, é todo mastodon.social. É fácil, né? É muito fácil. Você ouve uma vez, muito fácil, já sabe como seguir, fácil. né? Muito fácil, mas tudo bem. E também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurança legal, no Apoia-se, apoia.se/segurança legal, e também no Pix. Se você quiser fazer a sua contribuição lá pelo Pix, basta entrar no site do Segurança Legal e acessar a chave aleatória lá para fazer a sua contribuição. Não, a chave não é aleatória. Ah, não, o QR Code é assim. O QR Code que uma chave... aleatória, sim, né? mas uma chave aleatória que é fixa. Portanto, ela... Sim, ela foi aleatoriamente gerada. Exatamente. Mas é a mesma chave. A gente parece que tá perdendo o jeito aqui na abertura, né? Eu acho que é muito tempo sem gravar, Guilherme. Muito tempo sem gravar. É verdade. E hoje viemos aqui falar sobre transferências internacionais de dados pessoais. LGPD, né? LGPD de novo. Essa temática aqui bastante difícil, bastante complexa. Eu acho que eu sempre achei isso assim, sabe? Que é uma das questões mais complexas dentro da LGPD, se não a mais complexa. Será, cara? Porque eu acho que sim. Você até tem lá, por exemplo... Tem a questão das sanções, que é complexa. Você tem a questão do legítimo interesse, que é complexo, enfim. Mas assim... eu acho que nada é simples. Quem é que dizia? O Abu Janra, né? O Abu Janra. Tudo é importante, ele dizia. É que quando o convidado dizia que alguma coisa era importante, ele dizia tudo é importante. Não, é verdade, né? Mas eu acho que esse tema é um dos mais difíceis e é um dos pouco estudados, assim, né? Porque quando a gente olha para a União Europeia, eles têm uma tradição, o direito deles é diferente, a ideia do direito comunitário é diferente, né? Então a Guilherme, forma como... Oi. Desculpa te interromper, mas a minha ideia justamente é meter o pé no freio aí. Para antes de seguir nessa linha que tu tá, que é muito boa, a gente primeiro colocar o que é a transferência internacional de dados, né? Tentar conceituar isso, né, para o pessoal que não tá... que não ouviu falar disso ainda, talvez, ouviu falar de LGPD, mas não ouviu falar disso. E até porque isso é uma coisa, depois a gente vai discutir, alguma coisa extremamente presente em praticamente tudo que é ambiente. E é uma grande... É estranho, né?
porque é um contrassenso, porque enquanto isso é muito frequente nas situações de tratamento, né, com os agentes de tratamento, parece que é uma das questões que está lá no fim das preocupações, né? Mas o que é, afinal, essa transferência internacional de dados? Ela é parcialmente definida lá na LGPD, no artigo 5º. Fala lá em transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Ela fala isso e lá depois no artigo 33, ele começa a estabelecer quais são as hipóteses em que a transferência pode ser realizada. Lá na Europa a coisa é muito mais desenvolvida, né, e muito mais definida, ou seja, eles têm uma série de questões já escritas, provenientes até da diretiva anterior que o GDPR substituiu, mas é justamente isso, é quando você realiza uma transferência de dados pessoais para um país estrangeiro, né? A questão é que isso acaba envolvendo, né, e precisa contar com a participação tanto de um controlador, ou seja, a transferência de um controlador para um controlador estrangeiro, ou para um operador estrangeiro, ou para um controlador conjunto estrangeiro, também pode acontecer, né? E aí você vai ter, de um lado, no Brasil, o que eles chamam, inclusive, de exportador e importador, né? O país exportador de dados pessoais, que exporta os dados de um cidadão que está aqui no Brasil, de uma pessoa que está aqui no Brasil, e que levando esses dados para serem tratados, e aí a gente tem que se lembrar que a atividade de tratamento ela é muito ampla, pode ser diversas coisas diferentes, né? A gente acaba pensando na transferência para armazenar. Não é só armazenamento, são todos aquelas possibilidades também lá no artigo 10, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, reprodução, transmissão e por aí vai. É comum ser armazenamento, sobretudo quando você utiliza serviços de nuvem super conhecidos, né? A Amazon e Azure e tal. Então, e também o GCP, o Google Cloud Platform, que podem envolver atividades de armazenamento, mas não somente. E o objetivo de você regular nas leis gerais de proteção de dados a ideia de transferência internacional é você permitir que haja salvaguardas presentes no país importador de dados, né, que existam salvaguardas que vão proteger o titular de dados, que vão dar uma proteção para o titular de dados semelhante à proteção que ele tem no país de origem, no país que exportou os dados para ele, no caso aqui o Brasil, né? E isso pode ser feito de diversas formas, né? O artigo 33, que é o que define a transferência internacional, ele também tem hipóteses, assim como ocorre com as hipóteses de tratamento, ou seja, você só pode tratar os dados pessoais naquelas hipóteses previstas pela lei. Aqui na transferência internacional você também só pode transferir dados, fazer transferências internacionais naquelas hipóteses que o artigo 33 coloca, né? Que são 9. E aí você vai ter primeiro para países ou organismos internacionais que proporcionem o grau de proteção, ou seja, quando quando o Brasil, via autoridade, reconhecer outros países que possuem um grau de proteção semelhante, isso ainda não ocorreu no Brasil, né? Mas a Europa já reconhece, inclusive aqui na América Latina você tem Argentina e Uruguai, salvo engano, esses dois, que foram reconhecidos. Então, quando... Já faz tempo, né? Já faz tempo. Eu não tenho a data aqui, mas já faz tempo. Então você tem essa possibilidade, então, é reconhecido? Então eu posso fazer as transferências, né, internacionais. Não é, bom, aí o controlador precisa oferecer, o inciso 2, né, garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos e do regime de proteção. É uma coisa mais específica, né, que é o que agora a nossa autoridade brasileira está se preocupando um pouco mais, que vão ser, ele dá 4 possibilidades aí dessas garantias oferecidas no inciso 2, que são cláusulas contratuais específicas para uma atividade, cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais que vão se aplicar a um grupo, né? E selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos. Ou seja, você vai ter um órgão lá que certificaria determinada empresa, determinada nuvem, que ela atende às regras e a todo o regime de proteção de dados oferecido no Brasil, né? A mais fácil aqui, esse tem sido um consenso entre os especialistas, as pessoas que estudam transferência internacional, é que
o item aqui de mais fácil aplicação seria realmente as cláusulas padrão contratuais, né? Como é que elas funcionariam, assim como ocorre na Europa? Você tem algumas cláusulas padrão que são estabelecidas, né? E essas cláusulas padrão são apostas, são colocadas nos contratos de prestação de serviço, ou nos contratos de transferência entre importador e exportador, fazendo com que o importador precise cumprir aquelas cláusulas que já foram previstas pela autoridade, né? Então são cláusulas modelo que você vai colocar nos contratos. Por que isso é mais fácil? Porque... nossa, diminui bastante os custos de transação, você não precisa ficar discutindo cláusulas, né? O exportador vai ter que respeitar aquilo ali que a autoridade colocou. O importador, por outro lado, também, que não tem por trás, né, uma consultoria jurídica que vai ajudar, ele copia as cláusulas e coloca lá junto com as outras cláusulas contratuais deles, né? E basicamente é isso. Há outras hipóteses, transferência para proteção da vida, cooperação jurídica internacional em órgãos de inteligência, quando a autoridade nacional autorizar a transferência, né? Mas essa questão das cláusulas padrão, ela tem sido vista, inclusive, né? Até a própria autoridade ela está fazendo uma tomada de subsídios sobre as transferências internacionais de dados pessoais. Começou lá no dia 18 de maio, né? E é um documento que coloca uma série de perguntas, assim, a gente vai deixar o link ali, né, Vinícius? Mas há uma série de perguntas bem interessantes de como que a autoridade iria, ou por onde a autoridade iria começar e como, né? Essas são perguntas que eles pedem ali para que os grupos interessados possam ajudar, né? Uma coisa, Guilherme, que é interessante que no momento que é uma transferência internacional, né, que, ou seja, envolve dois países, ou seja, duas jurisdições distintas. E por óbvio com legislação distinta, embora com uma tentativa, vamos dizer assim, entre elas de encontrar algum tipo de equivalência, né, entre ambas. No momento que tu coloca isso num contrato, na forma de uma cláusula contratual, isso não resolve o problema ainda, né? Porque tu simplesmente colocando uma cláusula, tu assume um compromisso de fato implementar aquilo que é necessário pela lei local, né, onde tu se encontra, onde a tua empresa se encontra, seja tu importador ou exportador, para conseguir atingir aquela equiparação entre os dois países ali. Então, no momento, o que eu quero dizer é o seguinte, a coisa não corre o risco de ficar só no contrato, não. Assim, do pessoal só botar no contrato e era isso e vambora. Corre. Inclusive, até a gente deveria ter falado antes, né, mas eu tive agora no fórum da internet no Brasil. É verdade. Né? Eu ia levantar isso, até esqueci. Eu tive lá no fórum da internet do Brasil. Aliás, gostaria de agradecer ao pessoal do Íris que fez o convite para que eu pudesse estar lá, né? Então, ele foi do dia 31 de maio até o dia 13 de junho. Eu só consegui estar lá no dia 1º de junho por conta dos nossos compromissos aqui, tanto de trabalho quanto de aula, né, Vinícius? A aula, às vezes, dificulta que a gente viaje assim, por mais tempo. Enfim, tive lá no dia 1º de junho, foi em Natal. Meu primeiro voo, inclusive, depois da pandemia, né? Então, aquela coisa meio estranha, assim, aquela preocupação. Mas foi muito bacana, porque a gente pôde debater, né, no painel lá nesse dia, no dia 1º de junho, eu pude debater, ou melhor, o grupo debateu, na verdade, né? Até quem esteve lá foi a Luísa Brandão, do Íris, eu, via Brown Pipe Consultoria, né, representando o setor empresarial, o Marcel Leonardi, da Leonardi Advogados, Mariana Canto, do IPREC, Miriam Wimmer, diretora da NPD, e a Juliana Roman, aqui da URGS, inclusive orientanda do professor Fabiano Menck, nosso amigo professor Fabiano Menck, como moderadora, e o Vitor Vieira, do Íris, como relator, ou seja, que recolheu lá, eles precisam fazer alguns relatórios, enfim. E a discussão foi nesse sentido, assim, eu acho que foi até o Marcel Leonardi que colocou isso, né? Não basta você colocar as cláusulas no contrato, você precisa cumpri-las, né? E aí sim, você tem primeiro um problema de encaixar essas jurisdições, porque afinal de contas é um contrato, né?
Então você vai ter que, como todo contrato, você vai ter em cada um dos países lá regras que vão reger o seu direito contratual, né? Então você tem algumas coisas que eventualmente podem ser um motivo de preocupação, mas você também tem, por outro lado, quando a gente olha para as cláusulas europeias, né? Você tem coisas ali que são muito universais, no sentido de medidas mais ou menos universais, eu quero dizer, né? No que tange a proteção de dados. Então tu vai ter o dever de colaboração, tu vai ter o dever de se submeter a auditorias, né? De como tu vai agir em caso de incidentes, de apoio entre o controlador e o operador para o exercício dos direitos do titular, né? Você tem ali uma série de questões ali que vão ser observadas pelas partes, né? Então, nesse sentido, você sim vai ter alguns aspectos que são mais práticos, mas você pode correr o risco, sim, como você disse, muito bem observado, né? Parece que captou bem o nervo do problema aqui. Porque, veja, você ainda pode fazer a transferência internacional com o consentimento do titular, né? Claro, ele pode dar, sem as cláusulas padrão, você pode pedir o consentimento, né? Claro que tem que ficar claro que você está realizando uma transferência, enfim, e óbvio que o importador precisa cumprir uma série de regras, mas é por isso que esse é um grande problema, assim, ao mesmo tempo, né? A gente tem que olhar e foi um tema que eu coloquei lá no evento, a gente tem que olhar, e eu acho que a transferência internacional ela deve andar de mãos dadas com as técnicas e o cenário de segurança de informação, da informação, né? Porque se o objetivo é você oferecer um grau de proteção lá no país importador igual ou melhor do grau de proteção que você tem no Brasil, e você olha para o Brasil no âmbito da adoção de práticas de segurança, tu pode falar muito bem sobre isso, né? Às vezes é assustador, né? A questão da cultura e da falta dessa questão das medidas de segurança. Então, eventualmente tu pode estar levando para um outro país em que as medidas são até mais sólidas do que as nossas, né? Talvez fosse mais perigoso deixar os dados aqui. Claro, eu tô até brincando um pouco assim, né? Óbvio que tem que dar uma proteção esperada também pro titular, ele tem que saber, essa outra coisa, né? Ele tem que saber, mesmo que ele não deu o consentimento que seja por cláusulas padrão, uma coisa que se discute na Europa é que ele precisa ter acesso ao conteúdo dessas cláusulas, ou seja, ele tem que saber que os seus dados estão sendo transferidos para determinado país, se é opcional ou não e para qual finalidade, né? Mas tu sabe, Guilherme, que me parece que nós temos algumas situações como onde claramente tem duas empresas, né, com uma relação contratual mais direta, assim, entre elas, parceiros de negócio, algum tipo de fornecedor de serviço, e aí aquela coisa assim que tu tens um contrato, tu tem jurídico em contato com jurídico, tem equipe técnica em contato com a equipe técnica e por aí vai, né? Mas a gente também tem situações que acabam se miscuindo aí no dia a dia das empresas, e mesmo das pessoas, mas daí é o próprio titular, né? Mas falando das empresas mesmo, quando elas utilizam soluções de TI, que elas não fazem a mínima ideia onde os dados estão armazenados. E elas podem... sabe quando aqueles serviços que a gente utiliza, né? Na internet, tu acaba armazenando dados, processando, né? Com empresas que estão fora, né, dos limites, né, do Brasil, da fronteira brasileira, e pensando agora no nosso caso, né? E isso constitui também, por exemplo, eu usar um serviço como de uma aplicação, software as a service, em que eu vou lá e cadastro meus clientes, um CRM da vida, claro. Alguma coisa assim, e que eu uso na nuvem e esse negócio está hospedado num data center na Europa ou nos Estados Unidos, onde quer que seja, eu tô fazendo transferência internacional de dados também, né? Sim. Claro, sempre tem que olhar bem o caso concreto ali, mas em princípio sim, né? E eu acho que a gente tem que dar um passo atrás aí, é uma coisa que ninguém dá muita bola, né? Quando a gente estuda
Porque é difícil dizer assim, a grande parte das transferências... Eu não tenho essa informação, né? Grande parte das transferências internacionais são feitas para os grandes provedores de nuvem. Amazon, Microsoft, Azure e tal. Eu não sei, eu não tenho esse número, né? Talvez seja um grande número. Mas hoje mesmo a gente conversava com um cliente em que ele tinha um representante num outro país... E ele precisava, né, por uma demanda do representante, obter dados de alguns titulares que ele tratava e que ele tinha armazenado aqui. Então, a discussão era uma transferência internacional, vai ter que fazer um contrato entre eles e provavelmente, né, o número era pequeno de titulares, pedir ali o consentimento e alterar os sistemas para, a partir de agora, também pedir o consentimento, né? Porque daí o titular, nessa situação específica, o titular pode ou não, né? Se ele não é obrigatório para o uso do determinado serviço lá, essa transferência internacional. Mas é como você disse, você tem 2 parceiros de negócio que se conhecem, que conseguem, inclusive, negociar um contrato, uma minuta, né? Mesmo estando em países diferentes. Isso nem sempre vai ocorrer com os grandes players de nuvem, né? E aí talvez a primeira forma de resolver isso é a gente olhar para os modos de prestação, né? Para os tipos de prestação de serviços de nuvem, que é o Software as a Service, o Platform as a Service e o Infrastructure as a Service, né? Seriam esses 3 aí. E às vezes é difícil até saber qual é qual, né? Mas dá para se dizer que você consegue às vezes identificar mais ou menos responsabilidade do controlador, né? Então, responsabilidade técnica, eu quero dizer, né, Vinícius? Então, se eu pego, por exemplo, um serviço lá no estilo Dropbox, que é um Software as a Service, eu tenho pouca ingerência nas questões de segurança, de configuração, né? Eu tenho alguma, mas ela é bem pequena. É o próprio prestador que vai realizar todas as grandes configurações, os grandes controles, né? Eu consigo fazer uma coisa ou outra ali, botar um duplo fator de autenticação e deu, né? Agora, se eu contrato uma infraestrutura como serviço, de forma que eu crio uma máquina virtual lá dentro dessa infraestrutura, né? A minha responsabilidade de segurança ela é muito maior, eu enquanto controlador que estou criando uma infraestrutura de máquinas virtuais num serviço desses de nuvem. Sim, AWS, tu tens, né? Até para quem nos ouve e não está muito acostumado com esses termos, né? A ideia, assim, a ideia de uma infraestrutura como serviço, como o Guilherme colocou, é mais essa questão de eu subo um servidor, bom, aí eu instalo o sistema operacional e tenho uma máquina na internet. Né? E eu tenho que fazer toda a parte de hardening, ou seja, de aumentar, de fazer as configurações no próprio sistema operacional, para o próprio sistema operacional estar seguro, porque é uma máquina que vai estar na internet, provavelmente. Aí eu vou ter que instalar os serviços nela, ou seja, banco de dados, um servidor web, alguma coisa assim. E aí eu vou ter que botar a minha aplicação em cima disso. Tá? Agora, à medida que eu vou indo cada vez mais, eu saio da infraestrutura e vou pegando a parte de plataforma como serviço, aí eu já não mantenho, por exemplo, não preciso mais manter sistema operacional, eu contrato direto o banco de dados, eu contrato direto um servidor de aplicação e eu não preciso me preocupar em manter o sistema operacional. Tá? E menos ainda também o próprio servidor, eu me preocupo mais com as configurações, vamos dizer assim, do meu deploy lá. Da instalação, entre aspas, da minha aplicação lá. E no outro ponto, que é o extremo, né? É o extremo oposto da infraestrutura como serviço, é o software como serviço. Ou seja, eu sou um usuário do software na internet, essencialmente. Eu não tenho nenhum controle sobre a instalação do software em si, depende da situação muito específica, eu posso determinar alguns parâmetros para essa instalação, posso comprar ou não determinados recursos, mas no final das contas, quem gerencia tudo realmente é o prestador. Você, mesmo no infrastructure como serviço, o provedor de nuvem ele vai ter sim o dever de deixar a infraestrutura disponível e também internamente, por exemplo, separar os recursos, não permitir que uma máquina virtual acesse recursos de um outro cliente, né? Você vai ter coisas, a própria infraestrutura física ele vai ter que cuidar, né? Lá do outro lado também, mas o ponto é que você, a depender do modelo, as responsabilidades de segurança vão ser mais ou menos compartilhadas e isso vai influir
consequentemente nos modelos contratuais, se for esta, as cláusulas contratuais padrão, né? Se for esta a medida utilizada, né? E aí, quando a gente começa a emergir nesses serviços de nuvem, claro que eles já começam a ficar preparados, né? Porque para prestar serviços na União Europeia que eles prestam, eles precisam se adequar, e aí seria muito fácil eles também se adequarem para a legislação brasileira, né? Então, acho que, por outro lado, a gente tem uma grande oportunidade para esses grandes players para começar a oferecer serviços qualificados em respeito à LGPD, especificamente na questão das transferências, né? Quando a gente olha, por exemplo, na nuvem da AWS, eles têm, e aí como é difícil também, né, Vinícius, às vezes entender como esses serviços funcionam, enfim, é um negócio complexo, né? Mas a gente tem lá nas páginas nos recursos de privacidade deles, eles dizem quais produtos da AWS permitem que o cliente recuse uma transferência internacional e quais produtos a transferência internacional ela é essencial para a prestação de serviço, né? Me parece, eu acho que eu penso que, porque quem acha não acha nada. Quem mais vai se preocupar com isso são empresas que têm alguma relação direta com empresas estrangeiras e que essas empresas estrangeiras demandem alguma coisa relacionada a essa questão da transferência. Considerando o cenário que a gente tem visto aí do pessoal mal tá se preocupando com as coisas mais fundamentais da LGPD nesse momento ainda, apesar do momento que a gente já tá. Eu acho que essa questão da transferência internacional não passa nem pela cabeça, cara, de muita gente. Assim, o pessoal tá naquela de ficar pegando... Agora eu vou dar uma generalizada, né? Naquela de ficar pegando consentimento e deu, sabe? E aí, às vezes quando nem precisa. Nem precisa, usando até para quando nem precisa, mas... E aí a gente fala de transferência internacional de dados, eu acho que é algo realmente que, em situações muito específicas, está surgindo essa preocupação, mais por demanda externa, né? E aqui internamente me parece que a coisa ainda é está muito focada aqui nos titulares, né? Aqui dentro da jurisdição brasileira, e essa questão da transferência está passando desapercebida, sabe? Eu acho que tem muita coisa na nuvem, muita coisa em serviços em outros países, em tudo que é nível de prestação, tanto de infraestrutura, de plataforma, de sistema como serviço, software como serviço, e o pessoal nem se dá conta, cara. Então, dele mandar dados para fora era isso. Sabe que na Europa esse é um assunto do momento, assim, para eles isso é muito sério. Inclusive teve uma decisão recente, aí, o Schrems 2, que inclusive tirou o reconhecimento do Porto Seguro de Proteção de Dados para os Estados Unidos e a coisa ficou muito delicada lá. Eles ainda estão discutindo isso, revisaram as cláusulas gerais depois, né? Acho que foi depois, não? Que as cláusulas gerais europeias foram revisadas, enfim. Então, você tem lá uma preocupação muito grande, né? Aqui, eu acho que sim, esses grandes provedores, eles precisam se adequar, né? Ou seja, precisam permitir a entrada dessas cláusulas, eventualmente dessas cláusulas que venham a ser geradas pela ANPD, porque, afinal de contas, são serviços que você adere, né? É por adesão, né? Não é um contrato negociado, é por adesão. Então, os grandes provedores, se for o caso das cláusulas padrão, eles vão precisar adotá-las, né? Se quiser, e acho que vão. E se não perceberam ainda essa necessidade, estão perdendo uma grande oportunidade, porque quando a gente olha para os serviços bancários, né? Que é uma área que a gente atua aí também, financeiros, as nuvens já têm, né? Elas já estão preparadas para atender algumas das regulações ali do Banco Central, enfim, acerca da segurança, né? Então, agora, claro, essa é uma outra coisa que a gente conversava esses dias, né? A depender da nuvem que você estiver usando, se você quiser manter nos data centers do país, o custo é maior, né? Essa é uma coisa interessante. Mas aí aí eu acho que faz parte de um problema que vai mais embaixo, né? Que é o custo da tecnologia para nós, né? Que, assim, acaba sendo tão caro a gente adquirir recursos, não só serviços via internet, mas inclusive os próprios equipamentos e tudo mais, devido a N situações aí que a gente tem,
que mesmo para essas empresas elas se instalarem aqui no Brasil para fornecer como parte da sua estrutura de nuvem data centers no Brasil, fisicamente no Brasil, para a gente poder armazenar os dados aqui, com uma latência menor também, ou seja, um tempo de comunicação mais curto entre os servidores e os clientes que estão aqui. Mesmo elas tentam fazer isso, só que o custo delas é muito grande, é muito alto. E aí isso se reflete diretamente nos valores pagos pelos usuários, né, pelas empresas que contratam esse serviço aqui no Brasil. E aí chega um ponto que a diferença é tão grande, né, algumas vezes até o dobro, né, dependendo do tipo de recurso, que essa questão da transferência internacional de dados ela é momentaneamente ignorada, jogada para o futuro. Depois a gente vê isso. E vamos usar o recurso aqui, porque senão a gente não vai ter como fazer, se não for nos Estados Unidos. Se não for no data center nos Estados Unidos, por exemplo. Não tem como botar no data center em São Paulo, porque é muito caro. E deixando para botar em São Paulo aquilo, né, no Brasil, aquilo que é realmente, realmente necessário. Você sabe que... E tem outros pontos aqui, né? Eu acho que a gente também tem que foi um ponto que eu comentei lá. A gente tem que observar a realidade brasileira, né? Pensar em mecanismos e inclusive meios de segurança para transferências internacionais para alguns agentes de tratamento brasileiros é algo impensável, né? É algo muito difícil, é um salto técnico muito grande. E aí me parece que a autoridade também precisa oferecer um tipo de apoio para essas pessoas, né? Uma coisa que se comentou lá, e até está na tomada de subsídios também, né? Quais seriam os meios de apoio para oferecer para os agentes de tratamento, para apoiar os agentes de tratamento? Se chegou a falar, por exemplo, em árvores de decisão, né, em formulários, ou seja, até ajudar o agente de tratamento a saber se ele está fazendo uma transferência internacional, e porque isso nem sempre é algo simples de se saber também, né? Às vezes você tem situações que são meio complexas, então há uma necessidade também de oferecer um apoio mais básico, né? Um apoio mais instrumental para esses, sobretudo para os pequenos agentes de tratamento. Essa eu acho que é uma das preocupações, pelo menos a que eu coloquei lá, né? Sob pena de comprometer os seus próprios serviços, a depender do caso, né? Até, Guilherme, a gente conversava sobre isso, né? Quando a gente discutiu aquela questão do guia, aquele primeiro guia da NPD para agentes de tratamento de pequeno porte. E a gente comentou no episódio que gravou sobre isso, até vamos deixar no show notes depois os links para o episódio, se você não ouviu, que nos chamou a atenção porque mesmo empresas de grande porte não tem tudo aquilo que está ali. Ou seja, não é uma coisa que tu consegue... A proteção de dados, tu não consegue simplificar ela a um ponto de torná-la uma coisa assim ultra fácil de fazer. Ela é um tema que ele por sua própria natureza, difícil, ele tem uma certa complexidade. Então, não vai ser com desenho que a gente vai resolver a coisa, sabe? Com desenho, com musiquinha. A gente é delicado, ou seja, mesmo para fazer para empresas de pequeno porte, esse tipo de controle desse uso dos dados é difícil. Ele demanda recurso técnico e uma dificuldade que eu tenho percebido, né, ou seja, não é uma pesquisa que eu fiz, isso é de forma empírica, né, é que muito da questão do controle dos dados, né, do uso dos dados pessoais, desse tratamento de dados pessoais dentro das organizações, está muito vinculado também à forma ainda de pensar o uso de dados, ao compreender o uso de dados, que ainda não está alinhada com o LGPD. Não sei se eu fui claro. Sim, é um problema anterior cultural que você ainda precisa resolver. Existe um problema cultural que das pessoas, né, que elas muitas vezes estão entendendo o LGPD como um entrave. O maior medo que surge é não posso mais tratar dados pessoais. Não é isso do que se trata a lei. Né? Não posso fazer mais nada com dados pessoais. Não, pode. Só que agora tem que cuidar o que tu vai fazer e ver a real necessidade do que tu está fazendo. Então, começam a surgir dúvidas com relação aí começa a entrar outras coisas são áreas que se cruzam. Por exemplo, o uso de imagem. Tu fazer uma imagem de uma pessoa, uma imagem de uma criança, uma imagem de um adolescente.
como é que fica a imagem em eventos, como é que fica... Então, eu não sei se o pessoal lá fez isso lá no fórum, que tu foi esses dias, mas quando eu estive lá em Recife, no evento do IPREC, me deram, Vinícius, tu autoriza, me deram um documento para eu assinar, como já aconteceu em tantos outros eventos, para te assinar autorizando o uso da tua imagem. Então, essa coisa de uso de imagem a gente já tem há algum tempo. Mas isso agora está sendo reforçado com a questão da LGPD e o pessoal está saindo correndo desesperado com a questão da imagem. E realmente, cara, me parece uma questão assim, mais de cultura, mais de compreensão, assim, E aí acaba ficando para trás, ou seja, essa questão de ajuste, de adequação dos contratos para a LGPD, e aí mais especificamente, né, no nosso tema aqui, que é essa passagem de dados, esse tratamento de dados feito em terras, né, em territórios estrangeiros, além mar, né? Eu acho que assim, parece um assunto bem além mar mesmo para a parte das empresas por aqui. Mas aí que eu acho que tem o papel da NPD, né? A NPD ela tem o papel de conscientização, né? De falar também a língua não só dos iniciados, né? Não é só falar para, por exemplo, nós técnicos que pegamos um guia ou pegamos, né, um material produzido para NPD, a gente consegue trabalhar com aquilo e ela tem que falar com os técnicos, ela tem que falar com os especialistas também na área, né? Agora, eu acho que ela tem que fazer, como fez o CNIL, lá da francesa, a autoridade francesa, né? Trazer guias simplificados para agentes que queiram implementar certas coisas, né? Porque você vai ter pessoas pequenas, né? Pequenos negócios que vão estar tratando dados pessoais, que vão precisar se adequar à lei, que vão precisar, né? Quantidade de startups, cara. A quantidade de empresas que dependem, de aplicativos, às vezes que dependem da nuvem para funcionar. Sem a nuvem não são nada, não conseguem fazer nada, né? Então, e quase tudo centrado em dados, né? Quase tudo data-centric, né? Por isso que... E aí tem a questão do papel da segurança, né? Uma das coisas que se comentou lá, a própria Miriam, né? Que é a diretora da NPD, ela comentou, né? Você pode ter medidas de segurança e o modelo europeu vai nessa linha, né? Mas se for o tratamento de dados sensíveis ou muito críticos, você pode aumentar o nível de segurança, né? E aí a gente comentava, né? Porque primeiro que o serviço em questão, ele pode ou não, e aí vai depender tanto de uma questão técnica ou de uma decisão de negócio desse prestador, ele pode ou não, por exemplo, permitir que você criptografe os dados, né? Que você armazene dados criptografados lá do outro lado com a chave guardada contigo, né? Com a chave guardada do teu lado. Sim, né? Sim. Só que nem sempre isso vai ser possível tecnicamente, ou às vezes pode ser que, não só tecnicamente porque o provedor não quer, mas eventualmente ele pode precisar ter acesso aos dados, por exemplo, para publicá-los numa plataforma, para organizar aqueles dados e publicá-los de alguma forma, né? Agora, se você pega um bucket desses aí da Amazon, você consegue armazenar dados lá criptografados, mantendo a chave do lado do cliente, né? Consegue, mas assim, no final das contas, para armazenar, para storage, né? Peraí que trancou meu nariz. Para armazenar, para armazenamento assim, de dados, isso é relativamente fácil. Porque sim, eu posso cifrar um dado aqui na minha máquina e mandar o dado cifrado para ser armazenado. Tem inclusive vários sistemas, os serviços de backup de dados que fazem justamente isso. Sim. Que tanto usam a estrutura da Amazon como outras estruturas, em que tu vai fazer o backup, ele compacta e cifra os arquivos na tua máquina local, então usa processamento local para fazer isso, tá? E envia o arquivo já cifrado para os servidores. E aí a chave... E tu, se tu quiser, inclusive, tu gera a chave, né? Tu gera a chave. Tu gera a chave e tu ficas com a chave. É claro, gente, a gente está muito ciente disso, que a chave tem que ser usada no software de quem te fornece a solução. Mas tu tá confiando para fazer o backup, então espero que você confie que eles não vão querer roubar tua chave, tá? Porque sim, quem desenvolve a solução pode muito bem, quando tu digitar a chave a próxima vez, pegar uma cópia da chave e mandar pro servidor. Maliciosamente ele poderia fazer isso. Maliciosamente falando, maliciosamente, tá?
Mas, então, nesse caso, tu tens uma segurança porque os dados estão, entre aspas, inutilizados no lado né, onde está sendo armazenado, seja em que país for, tá? Agora, por que eu digo entre aspas, né? Porque a criptografia, ela é algo que assim, o tempo muda e a criptografia também muda, em termos de segurança. Claro que a gente tem algoritmos aí que vai levar milhões, bilhões, trilhões, né, quintilhões de anos para serem quebrados, etc. Até que alguém acha uma vulnerabilidade aí que um curto caminho e aí ferra tudo. Mas assim, não é comum isso acontecer e a gente tem bons algoritmos. Então esse ponto assim daria para realmente ficar tranquilo. Aqui é o buraco de minhoca lá que você vai de um lado ou outro do universo. Então assim, quando faz esse tipo de processo funciona bem. Agora, quando tu vais, por exemplo, processar dados em uma estrutura que está lá fora, a gente não tem e-mails ainda, se tu quiser chamar aquela coisinha que a gente conversou um tempo atrás, antes lá do evento. Não, mas esse e-mail, ele existe já. Ele existe, mas não API, mas não é prático ainda. Ele não é prático ainda. Ele existe, funciona, mas não é uma coisa que ainda é uma coisa prática, que é o seguinte, eu poder cifrar os dados aqui, mandar esses dados para serem processados por um operador internacional. Esse operador internacional, ele processa os dados sem decifrá-los, ou seja, sem ter acesso aos dados originais. E ele me devolve os dados processados. Parece meio maluco isso, tá? Mas você pode pesquisar, procure por criptografia homomórfica, tá? Você vai inclusive encontrar um algoritmo lá da Microsoft para você implementar e tal, para você brincar um pouco com isso, que é o Seal, tá? A gente pode botar no link aí no show notes do nosso episódio. Mas é algo assim que é muito interessante. Eu lembro de ter lido sobre isso algum tempo atrás, já há mais de anos atrás, foi antes da pandemia, eu acho. Já tinha... havia várias empresas de porte bastante razoável, entre elas a Microsoft. A IBM, acho que é também uma delas. Tá? E em que o pessoal estava querendo... O que eles querem fazer? Qual é o alvo? Mas eu não sei para quanto tempo, né? É conseguir ter a possibilidade de rodar software criptografado, ou... tem vários níveis aí. Tu pode trabalhar sobre dados criptografados. Tu pode executar software criptografado. E tu pode ainda... executar uma máquina virtual inteira criptografada. Imagina a loucura do negócio. Mas essa é a ideia. Se isso acontece, aí eu diria que para essa parte de armazenamento, processamento, esse tratamento de dados feito em infraestrutura, seja em que nível for, tá? Como serviço estrangeira, fica bem mais fácil de lidar do que a situação que nós temos hoje, mas isso não é para agora ainda. Mas lá nas cláusulas europeias eles falam em pseudonimização e cifragem, né? E eu acho que é uma questão de você repensar, é uma questão de arquitetura, né? É o privacy by design, no final das contas, né? O privacy by design, o que envolveria? Envolveria você, ao pensar sistemas que estejam em conformidade com leis mundiais de proteção de dados, envolve em você repensar arquiteturas que originalmente eram feitas de uma determinada forma, repensar essas arquiteturas, repensar o modo dos softwares funcionarem, levando em consideração você conseguir estabelecer esses controles, né? Por exemplo, pseudonimização e cifragem é algo que é relativamente simples de fazer quando o teu software é pensado para fazer isso, né? Então, uma solução bem construída e bem pensada para guardar numa nuvem dados cifrados é algo que acho que não é de outro mundo, né, Vinícius? Você que é o desenvolvedor aí, pode confirmar, né? não sou desenvolvedor, mas assim, não é bem assim. Não é. Porque, como eu disse, por exemplo, se tu vai desenvolver uma aplicação que vai utilizar um banco de dados como serviço numa nuvem,
assim, são poucas as possibilidades. Eu diria que eu não vi nenhum sistema ainda feito, tá? Dessa forma. Mas qual é o detalhe? Pegar um exemplo bem técnico, assim, tá? Um banco de dados tem lá os registros, para quem não é da área, para quem não conhece, tá? Então imagina que o banco de dados é um grande arquivo, e nesse arquivo eu tenho os registros, que são as fichinhas, e dentro das fichinhas eu tenho campos, e nos campos eu tenho os valores, tá? Que são nome, telefone, o dado que for, dado de saúde, e o que tiver lá dentro, tá? É claro que eu posso cifrar os dados todos antes de jogar eles em cada um desses campos. Tá? E já existem soluções, ou pelo menos em teoria, eu lembro na época do mestrado de ter olhado alguma coisa nesse sentido, assim, muito en passant, porque não era o meu foco de estudo, de tu poder fazer consultas ou pesquisas sobre dados cifrados, tá? Com dados com algum tipo de proteção nesse sentido. Mas, de novo, não é muito prático. Então, se eu quero localizar numa base de dados todos os meus clientes cujo nome iniciam com Guilherme, imagina eu fazer isso com uma cifragem registro por registro. Tá? Seria uma coisa inviável, assim. Eu teria que decifrar isso para comparar. E eu vou decifrar isso aonde? No server-side? No lado do servidor? Tá, então dá no mesmo que tu deixar a chave de cifragem lá e alguma coisa assim. Que tu já tem essa opção, né? Cifra deixa o banco de dados armazenado num storage cifrado lá na nuvem. Mas a chave fica lá, para que a nuvem consiga processar esses dados. Então, eu acho bastante complicado esse tipo de proteção em que tu cifraria todos os dados no banco de dados e trabalharia com eles cifrados dentro da base de dados. Agora, é fácil, eu diria que é simples até. O contrário, que é tu trabalhar com o banco todo, né, com cada campo todo em claro, obviamente, né? E a estrutura que recebe esse banco de dados, ou seja, onde ele está armazenado, ela é cifrada com uma chave que a nuvem tem, que tu tem que fornecer ou que eles têm que ter lá para conseguir decifrar e executar a máquina. Então, assim, é bastante delicado, assim, há alguns campos que tu poderia proteger e que a gente já faz isso com senha, por exemplo, a gente cifra senha normal. Algumas coisas mais específicas tu não precisa usar consulta ou que tu pode te dar o luxo de decifrar no client-side, quem sabe. E aí tu tem que tomar muito cuidado, não adianta decifrar no client-side e meter uma chave de cifragem padrão que tá lá dentro do JavaScript, dentro de tudo que é cliente. Sim. Então... não dá pra fazer uma API que tem a chave lá e daí tu manda os dados pra API decifra pra ti, ou seja, também é furada. Tudo isso leva em consideração também o nível e o grau de risco que aquela atividade de tratamento tem, né? Então, claro que dados mais sensíveis e questões, né, dados de saúde ou coisas do gênero, o teu grau de preocupação e de segurança ele vai ter que ser muitíssimo maior do que simplesmente um dado que te identifica rapidamente, um login da tua conta e algo assim, né? Exato. Agora, tudo, eu insisto nisso, tudo tem que ser pensado numa ideia de privacy by design, né? A própria ideia de você recolher menos dados, é você repensar a forma de trabalhar, né? E isso adicionado às questões de segurança. Outra coisa que se coloca nas cláusulas europeias, até na na autoridade uruguaia aqui, que é o compartilhamento de vulnerabilidades. E claro, a gente não vai estar... A gente estava falando aqui agora de grandes provedores de nuvem, mas transferências internacionais não vão se dar somente entre grandes provedores de nuvem, né? Então, você ter meios até automatizados para troca de informações de vulnerabilidades e também, aí a gente já sugere, né, Vinícius, a utilização de modelos até para avaliação de criticidade de incidentes, sobretudo data breaches, né? Aquele framework da ENISA que a gente já usou aí algumas vezes em situações em que precisou avaliar o vazamento, né? Então, tem alguns mecanismos à disposição, mas é interessante notar, né? Tudo isso a depender do grau, né, de maturidade técnica do importador e do exportador, pode ser que eles não tenham essa capacidade técnica para fazer isso, né? Exatamente. E a gente já vê uma dificuldade, a gente já comentou isso várias vezes, então eu não vou entrar depois de novo nesse tema da escassez da mão de obra na área de TI, né?
Mão de obra qualificada, então, pior ainda. Já para fazer as coisas assim, fazer o básico funcionar. Aí nós passamos a ter as demandas de segurança e as demandas da LGPD e com recursos cada vez mais complexos tem que ser pensados, não adianta simplesmente sair fazendo. Não é uma questão de saber fazer, é de pensar, é uma questão de arquitetura, é uma questão de estratégia que tu vai lidar e até certo ponto de negócio, porque o dado que tu não precisa tratar é um problema a menos se tu eliminar ele. Claro. E isso aí começa lá na origem da definição do processo, do modelo de negócio da empresa e tal. Então, há situações que tu cria dores de cabeça que tu não precisas ou não precisarias ter pelo simples fato de estar coletando ou estar lidando com um dado que tu essencialmente não precisa. E pode parecer, para quem nos ouve, pode dizer, não, para aí, Vinícius, mas se não precisa, a empresa obviamente vai parar de tratar. Não é bem assim, tá? Porque é como se assim, eu pego, tá ali o Guilherme com aqueles vários livros dele ali, aposto que tem vários que ele faz tempo que ele nem mexe. Mas se eu quiser tirar um desses livros dele ali pra tocar fogo em algum lugar, obviamente ele vai dizer, não, cara, mas tu não precisa, eu preciso abrir espaço nessa tua prateleira aí, né, para outras coisas, assim, não, eu quero o meu livro, deixa o meu livro aqui, mais ou menos isso com dados pessoais. Assim, a gente não precisa disso aqui. Vamos parar de coletar. Mas a gente sempre coletou, tá nas fichas todas que nós já tínhamos. Não é dado sensível. Não é dado sensível. Então não tem problema. E a gente talvez queira utilizar. É como se estivesse tirando um brinquedo. Assim, que você sabe que isso ocorre com outras coisas no mundo, né? Não é só com tratamento de dados ou transferências internacionais. Tem até, eu acho que é o Ulrich Beck que fala isso. Ele tem um livro sobre... Vou até me ajeitar na cadeira aqui, porque lá vem filosofia. Vai lá. Não é filosofia. Tem um cara chamado Ulrich Beck que ele tem um livro sobre a sociedade do risco. Né? Acho que é ele que fala. Eu não tenho certeza, mas eu vou me arriscar. E se eu tiver errado... Eu vou te desmentir agora, se for o caso. Vamos ver. Que ele diz que é comum que a gente... Primeiro, não é primeiro, é comum, não é sempre, né? Mas é comum que você, diante de inovações ou questões científicas, você coloque aquilo em funcionamento para depois avaliar os riscos daquilo, né? E claro, mal ou bem, e óbvio que a sociedade vai evoluindo no sentido de tentar cada vez mais prever riscos, né? É assim com remédios, já foi, né? Lá com o caso da talidomida, por exemplo, você mudou completamente a avaliação de risco e de impactos de efeitos colaterais em remédios, porque aqueles efeitos foram muito severos nas crianças, nas mulheres grávidas, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Então, parece que agora a gente tá vendo isso, né? Era o Stallman que falava, né, que a nuvem é você entregar os seus dados para alguém que você não sabe quem é direito, assim, né? E foi meio que isso que aconteceu. Todo mundo começou a jogar os seus dados na nuvem, né? Todos os modelos de negócio ficaram absurdamente dependentes disso. Claro, os provedores de nuvem não são empresas irresponsáveis que não cuidam dos teus dados. É óbvio que os grandes investimentos, tanto de segurança como de compliance desses grandes provedores como a AWS, Google e Microsoft e Azure, né? Então são empresas qualificadas e tal. Só que agora a conta do risco tá começando a chegar, né? Tu escolheu a nuvem, tu quer deixar os dados pessoais nesse contexto em que você perde um pouco de controle e em outro país, bom, nós vamos ter que ter meios para proteger novamente. Ou seja, o que está se fazendo agora é o direito de chegar e dizer, olha, dá um passo atrás. Mas como é que eu vou fazer para usar nuvem? Bom, mas aí agora esse é outro problema, né? Porque, na verdade, deveria ter se pensado nisso, e mesmo sem uma lei geral de proteção de dados, ou sem leis de proteção de dados, era uma coisa que deveria estar já na gestão de risco de qualquer pessoa que fosse tratar dados de outras pessoas, né? Exato. Então, tinha que estar sendo previsto isso. Desde sempre. Agora que está se vendo que de fato tem esse risco e que a lei implementa medidas, né, ou impõe medidas de controle, agora é um pouco tarde, né? Porque todo mundo entrou, entende? E meu amigo, tu lembra que a gente comentava há um tempão atrás, nos nossos episódios sobre proteção de dados de crianças e tal. E lembra que a gente deu até notícia na época
de crianças que agora já eram adultos, adolescentes, e que estavam começando a processar os seus pais pela superexposição, superexposição na internet. Sabe que eu começo a ver um risco muito grande para as escolas. Porque os pais, as escolas expõem muito os alunos, de maneira geral, inclusive escolas públicas. Inclusive escolas públicas. Elas expõem bastante a questão do Instagram, a questão do Face, e os pais entram na onda junto, ou seja, compartilham, dão like, Sim. aquela coisa, e até por essa, e realimenta, né? E o Facebook no meio do caminho, opa, que bom, vamos embora, né? E aí tu tens... essas crianças, elas vão se tornar adolescentes, elas vão se tornar adultos e que têm seus direitos. Né? Então isso pode virar aí um problema bem sério e não é muito longe não, viu, cara? A gente tem que ficar atento aí com essa questão de LGPD aí, nesses termos, esses usos de informações e de dados aí. E falando em transferências internacionais, é bastante comum que escolas e universidades utilizem sistemas, né, de gestão de conteúdo para professores e alunos que estão hospedados na nuvem. Exato. Isso é... Exato. Acho que qualquer uma tem, né? Normal. Tudo é assim, né? Normal. Aliás... vamos pensar hoje nesse AWS ou se Azure param de funcionar de uma hora para outra, acho que metade da internet para de funcionar. Acho que sim, cara. Talvez até mais ali, né? Eu já sei, assim, alguns serviços nossos que iriam pro beleléu na hora. Que a gente usa na internet, né? A gente tem que deixar pronto o rádio, né? Até vou ter que comprar um rádio aqui, Vinícius, pra gente poder conversar por rádio daí, né? Rádio amador? Rádio amador. Tu vai ter que fazer prova primeiro, meu amigo. Sim. E pra distância que a gente tá pra funcionar legal, ou a gente vai ter que usar repetidora, ou tu vai ter que fazer 2 provas, então vai ser meio complicado. Eu queria, antes da gente terminar, Vinícius, mandar lembrar, ou só mencionar aqui que eu encontrei lá algumas pessoas muito legais, né? Algumas que eu não conhecia pessoalmente, o Carlos Cabral, que é um cara que a gente gosta muito, né? Gravou com a gente várias vezes. Gravou com a gente e tal, e ele tava falando sobre os projetos dele e tal, do podcast que ele tá fazendo diariamente, ele tava contando os desafios, né, de produzir conteúdo diário e tal. E a gente até almoçamos juntos lá, inclusive, e conversamos um pouco, um cara, assim, fantástico, gostei muito de encontrá-lo. O Paulo Renan, que é nosso conhecidaço aqui, né? Nosso brother, né? E o Paulo Renan é aquele cara, todo mundo gosta dele e tal, e é um cara bacana de se conversar também. O pessoal do Iris, a Raquel, né? O pessoal do IPREC, né? O André, que gravou com a gente. A Laís também, lá do Iris, né? Davi tá por lá? O Davi da NPD, também nosso ouvinte aqui, queridão e tal. E conversamos bastante, assim, foi muito bacana, sabe? Pena que você não foi, Vinícius, você ia ter gostado. Cara, né? Numa próxima eu vou, só que a gente tem que se programar, meio complicado. Né? A gente tem que se programar porque... com mais antecedência. Né? E olha que se eu tivesse programado, eu ia ter que matar algumas coisas aqui pra conseguir fazer de novo a saída, que eu tinha recém viajado. E a diferença de temperatura também, eu saí daqui de Porto Alegre de 5 graus, com 5 graus e cheguei lá com 28, 30, né? E a garganta sobrou ainda? A garganta aguentou? Voltei ardendo um pouco, né? Mas era isso, só pra dizer mandar um abraço pra essa. O Danilo Doneda também, um abraço pra ele. Né? Mas assim, gente, eu gostaria de mandar um abraço pra todos os nossos ouvintes que receberam, finalmente, ali pelo dia 25, 26, chegaram as xícaras lá pra eles. As canecas. Legal. Né, dos 10 anos, da nossa live dos 10 anos. Como a gente não gravou nesse meio tempo, até aqui a gente ficou vários dias aí sem gravar, eu não comentei na última vez que a gente gravou. Mas pelo que eu acompanhei dos Correios, chegaram todos e fica o convite, que caso vocês queiram tirar uma fotinha, né, da caneca e tal, em algum lugar especial. Vocês não vão botar a caneca no banheiro e tirar foto da caneca no banheiro. Isso é um lugar especial, né? E aí, compartilha com a gente, que a gente vai dar retweeta lá se for no tweet e manda um outro abraço pra vocês de novo. Legal. Mas muito obrigado pela companhia de vocês naquela live dos 10 anos. Comentaram lá. Várias pessoas vieram dizer, eu escuto podcast também e tal. A própria Laís, que tá fazendo doutorado dela na mesma área, com o mesmo assunto que eu fiz o meu doutorado também, esquecimento e proteção de dados e desindexação e tal. Ela tá mais do lado do esquecimento, a gente bateu um papo muito bacana lá. E é isso, cara.
É isso, acho que esse assunto... Um papo muito bacana que nenhum dos dois mais lembra. Não, o esquecimento, né? Não, trocamos umas figurinhas ali e tal, até acho que dá pra trazer ela aqui. E uma coisa, né, legal. Esse tema aqui é muito difícil, como repetindo, é um dos temas mais difíceis, eu acho que a gente vai voltar a ele quando a LGPD novamente vira público. A NPD vira público com as suas cláusulas padrão, que eu acho que deve acontecer, né? Uhum. E basicamente é isso, Vinícius. Agradecer aqueles que nos acompanharam até aqui e eu já me despeço. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, apenas isso. Um grande abraço para todos. Cuidem-se. Então tá, agradecemos agora sim a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!